com você esse tema de hoje. Na verdade, vou estar com vocês aqui ministrando hoje, segunda e terça-feira, se Deus assim me permitir. Mas a mensagem de hoje, ela tem um tema muito importante, de muita relevância, que é esse. Eu vou contar até 3, você vai ler o tema da nossa mensagem. 1, 2, 3, vai. Deixa eu orar. Deus e Pai, fala conosco, toma a minha vida nas tuas mãos e usa conforme a tua vontade. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Som, ei, amém, amados, aleluia, som, aleluia, som, amém, queridos. Então eu quero compartilhar com vocês a partir desse momento a ministração da palavra de Deus. Quero mostrar para você a importância desse tema, o tema principal, pais e filhos, e o ensinamento a respeito de algum. Foi agora foi. Bate palma para Jesus, gente. Então eu sou ministrado, daqui a pouco te digo o texto. Uma ministração curta, mas de muita relevância, como eu falei. Desarme a tenda é importantíssimo para o nosso conhecimento, para tudo aquilo que foi construído em nós, muitas das vezes a partir dos nossos pais. Dentre tantas coisas que Deus quer tratar conosco, Ele hoje quer virar para nós. Está frio aí, gente? Está frio, né? Ele hoje quer virar para nós e quer dizer assim: desarme a tenda. O que Ele quer virar para nós? O que Ele quer dizer? Desarme a tenda. E nós vamos aprender com alguns personagens bíblicos, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Absoluta. No livro do Gênesis, no livro da criação, no capítulo de número 11, a partir do seu versículo de número 27, esses últimos versículos do capítulo de número 11, ele vai mostrar algumas coisas para nós, não somente a nível de conhecimento, mas a um nível maior, aonde o entendimento virá e promoverá em nós algumas mudanças, nos pais e nos filhos. O texto diz assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, depois ele vai gerar Naor, e depois ele vai gerar Arã. Então deixa eu só te fazer entender. Ele tem 3 filhos, o pai de Abrão. Depois seu nome é trocado por Abraão. Ele primeiro gera Abraão, é o primogênito. Depois de Abraão, ele gera Naor. E depois ele vai gerar Arã. Arã era o caçula. E Arã, o caçula, se casa, e sua esposa gera Ló. Aí no versículo 28, o texto, eu estou indo de forma pausada, porque como é um sermão textual, só para você entender o contexto. Aí a Bíblia diz que morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo. No versículo 29 diz que Abrão e Naor tomaram para si mulheres
A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã. No versículo de número 30, para a gente contextualizar, diz que Sarai era estéril e não tinha filhos. Versículo 31 diz que tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E aí eles vão chegar em Harã, que é um território, e eles vão ficar por ali. Lembrando que alguns teólogos vão dizer que Terá vai dar nome a um território, e o nome que ele vai dar é o nome do seu filho que morreu. Ele vai chamar aquele território de Harã, o mesmo nome do seu filho. Mas eu vou te fazer entender onde o Espírito Santo precisa nos levar. A partir do momento que Harã morre, e que agora Ló é órfão de pai, Abrão olha para o seu sobrinho e decide cuidar dele como se fosse um filho. Abrão vai pegar um amor tão grande por Ló, que vai fazer com que, quando ele saia de Harã, com destino a Canaã, ele leve com ele o seu sobrinho Ló. Porque para Abrão, Ló não era um sobrinho. Para Abrão, Ló era um filho. Filhos que são gerados fora da barriga. Para Abrão, nesse momento, a gente começa a entender que ele assume a paternidade de Ló. Afinal de contas, o irmão que morre era o caçula, amados. E foi uma perda irreparável. Sofreu toda a família. Eu estou falando aqui de uma família completamente pagã, que não conhecia o Senhor. Mas eu começo também a te mostrar que não foi o Senhor que tirou Terá, o pai de Abrão, de Ur dos Caldeus. O que tirou Terá, pai de Abrão, de Ur dos Caldeus, foi a morte de Harã. O sofrimento foi tão grande, porque o texto diz que Harã morre na terra do seu nascimento. Todas as vezes que o pai Terá olhava para os ambientes que o cercavam, para o território que o rodeava, vinha na sua mente, na sua memória, Harã. Muda aí rapidinho. Vê assim não, hein? Começa a dar problema, a gente. Jesus está repreendido em nome de Jesus. O sofrimento de Terá, pega isso aqui, porque isso aqui é importante. Vai arrancar ele de Ur dos Caldeus. Você imagina alguém que está completamente estabelecido, e que agora de uma certa forma vai sair do território aonde houveram conquistas, aonde houveram alegrias, mas que nesse momento uma tristeza maior toma a vida de Terá. O pai reúne a família, e é interessante porque eu acredito que tem pais aqui
que ainda tem por costume reunir a família e diz: eu tomei uma decisão, veio um desejo no meu coração, e o desejo do meu coração é Canaã. Qual é o desejo do coração de Terá, o pai? E eles vão desarmar a tenda, todos juntos, num só pensamento. Abrão com sua esposa Sarai, Naor com sua esposa Milca. Agora todos estão debaixo de uma mesma visão, e que o Espírito Santo a partir desse momento comece a falar contigo. Pois uma família debaixo da mesma visão, ela é capaz de enfrentar os maiores desafios da terra. Uma família debaixo da mesma visão, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas tem sempre um para consolar o outro. Você está entendendo? Diga amém. Talvez não fosse o desejo de Abrão, não fosse o desejo de Naor, Harã já não se fazia mais vivo. Abrão agora, o texto diz que Sarai era estéril, sua esposa, que depois vai se chamar Sara. Mas Abrão agora tem um filho, cara, é um sobrinho. Você entende que, não precisa colocar para a gente ganhar tempo, mas no Gênesis 13:7, vai dizer que os pastores de Ló vão contender com os pastores de Abrão. Você sabe o que fez Ló ter sido bem sucedido? Foi ter observado seu tio, foi ter observado a conduta do tio, foi ter observado como o tio prosperava. A única coisa que Ló não entendeu é que a promessa estava sobre Abrão e não sobre Ló. E quando ele se confunde com isso, os pastores vão começar a ter problema. E o texto diz que agora vai precisar haver uma ruptura, uma separação. Você entende o quanto foi difícil para Abrão? Você compreende quando a gente diz assim: Deus deu uma ordem, que ele tinha que sair da casa dos pais, que ele tinha que sair da terra em que ele estava, e que ele tinha que deixar a parentela, e ele agora leva Ló com ele. Mas na visão de Abrão, Ló não era parente, Ló era filho. Ló já estava tão impregnado com Abraão, Abraão tão impregnado com Ló. Já existia entre Sarai também uma afetividade de mãe. Como é que eu separo isso, gente? E a gente tem um costume de pegar e bater. Quem mandou? Se ele não tivesse levado Ló, não existiria o capítulo 13 do versículo 7. Não haveria contenda entre eles. Mas deixa eu te falar, existem coisas que são mais fortes que nós. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte: que coração humano é terra que ninguém pisa. Existem alguns valores escondidos aí dentro de vocês, irmãos, mas Deus está dizendo assim: para viver em novidade de vida, algumas coisas precisam ser retiradas, algumas coisas precisam ser apartadas de você. É um Deus que hoje te pega e te diz assim: eu tenho coisas tão grandes para que tu viva, que eu vou precisar mexer com o mais profundo da tua estrutura. Eu vou precisar mexer com o mais profundo do teu íntimo, com as tuas entranhas. É aquele tipo de gemido sem pronunciar som, irmãos. Falei semana passada sobre isso. É um Deus que olha para nós e diz assim: filho, eu vou tocar em áreas da tua vida, eu vou precisar mexer com algumas estruturas, eu vou precisar mexer com algumas plataformas que você achou que estavam completamente consolidadas, mas nessa etapa da sua vida não fazem parte do processo que eu tenho para você e da vitória que vai chegar. Você está entendendo? Diga amém. Até então o pai está vivo, e o pai dá uma ordem: desarme a tenda. E prontamente Abrão e Naor vão desarmar a tenda. Só que sobre a vida de Abrão havia uma promessa, e não existem promessas que não se cumpram debaixo de um propósito.
Deixa eu repetir: não existem promessas que não se cumpram debaixo de um propósito. E para todo propósito há um processo. E no caso de Abrão, ele ia precisar entender o processo da exaltação, irmãos. Porque quando eu olho para Abrão e quando eu olho para Sarai, eu me identifico com eles. Por quê, pastor? Porque existem coisas que Deus precisa tirar de nós, porque nós temos em excesso. E existem outras que Ele precisa colocar em nós, porque nos falta. Abrão vai ganhar uma letra e vai passar a se chamar Abraão. Sarai vai perder uma letra e vai passar a se chamar Sara. Por que, pastor, que Deus tem que fazer essas coisas no meio do meu processo? Eu te digo, porque Abrão, o seu significado era pai exaltado. Sarai, o seu significado era princesa, mas não princesa de uma realeza. Princesa era uma divindade pagã. Deus olha do alto e diz assim: ei, eu não posso agir dessa maneira. Quando Deus acrescenta uma letra no nome de Abrão e ele se torna Abraão, agora ele é pai de multidões, irmãos. Quando Deus tira uma letra de Sarai e ela se torna Sara, agora ela é mãe de nações. Sabe o que Deus está dizendo? Não me basta só mexer na estrutura dos filhos, sem que antes eu mexa na estrutura dos pais. Existem coisas nossas que nós precisamos perder. Existem coisas nossas que nós precisamos ganhar. Não existe esse negócio de que eu estou pronto. Está pronto nada. Pedro vai dizer: estou pronto para ir para a morte ou para a prisão. Está pronto coisa nenhuma. Jesus vira para ele e diz assim: olha, antes que troque a sentinela, quem? Eu, o Senhor, te digo que tu vai me negar 3 vezes. Sabe o que Deus está falando conosco? Tu não está pronto não, querida, você não está pronta não. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: tem coisas que eu tenho que arrancar de você, tem coisas que eu preciso acrescentar em você, porque no auge desse processo só assim se manifestará o que eu tenho para a tua vida. Essa pilha também, rapaz. Ai, meu Deus. Você está entendendo? Agora a gente vai até o final, diga amém por isso. Tem coisas que Deus precisa tirar de nós, e outras que Ele precisa acrescentar em nós. Repita comigo, diga assim: a retirada dói, mas é necessária. Eu vim de uma igreja de Nova Vida, irmãos, naquele tempo lá atrás. Para você ser diácono, diácono era praticamente um pastor. Para você chegar ao diaconato, você não tem noção o quanto suava. Para você ter noção, os nossos diáconos que nós tínhamos, quando eles nos pediam alguma coisa, nós dizíamos: sim, senhor. Tamanha reverência. Aí esses homens de Deus. Mas sabe o que os pastores de antigamente faziam? Pisa no calo dele, vê qual vai ser a reação dele. Se hoje esse tipo de teste acontecesse entre nós, qual seria o número de pessoas dentro da igreja? Só que o apóstolo Paulo diz que nós vamos precisar ser experimentados para que possamos ser aprovados. Deus está dizendo: você é de dura cerviz, é difícil, né? É difícil de ser admoestado, não é isso? Não tem problema não. Aquilo que o pastor não faz, o céu faz. Aquilo que o pastor não tem poder de tirar, o céu tira.
Aquilo que o pastor agora quer algo bom também, quer algo bom. Aquilo que você não tem, não se preocupe. Você lembra das 2 pedras no sepulcro? Na primeira, na de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós não vamos colocar. Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Ali era um fator humano. Ele podia ter dado uma ordem para que aquela pedra flutuasse, mas ele não faz isso. Ele diz: tirai a pedra. Só que no segundo sepulcro era o sepulcro do próprio Cristo. E ali os guardas estavam em volta para que a pedra não fosse removida. Aí sabe o que Deus faz? Ele envia um anjo para tirar a pedra, removeu. E o anjo, com aspecto e tal, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Sabe o que Deus está dizendo? Existem coisas que você, que nós, que eu, que você, que pai, que mãe, que filhos precisam entender, precisam perder. Não adianta ficar malhando em ferro frio, não adianta ficar recalcitrando sobre os aguilhões. Sabe o que era isso? Quando o Senhor fala, quando o Senhor fala com o apóstolo Paulo, quando ele diz recalcitrares contra os aguilhões, ele está falando de animais que batiam com a sua pata traseira em lugares pontiagudos para se ferir. O Espírito Santo, através de Cristo, fala com o apóstolo Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deus hoje trouxe pais e mães aqui para dizer: você não é o melhor pai do mundo, ainda que ache. Você não é a melhor mãe do mundo, ainda que se ache. Mas você pode se tornar um dos melhores, se não o melhor pai da geração dos teus antepassados, do teu pai, da tua avó, do teu avô. Deus está dizendo: tem coisas que eu preciso mudar agora, porque se não mudar agora, não muda nunca mais. É Deus que olha para nós e diz assim: se não for transformado agora, não será transformado nunca mais. E aí, o Senhor vai tirar uma letra de Sarai e vai acrescentar uma letra em Abrão. Agora, seus nomes tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o significado. Tem tudo a ver com o propósito. Tem tudo a ver com o processo. Agora ele está no tempo da exaltação. Tem coisas que me sobram, tem outras que eu tenho falta. E Deus agora vai preenchendo. Diga assim: o meu Deus vai preenchendo. E aí, irmãos, acontece algo lindo. Abrão, em Harã, nesse território que possivelmente deu o nome do seu filho caçula que havia morrido, porque até então o desejo de Terá, o pai, era ir para Canaã. Só que no meio do caminho, ele decide se estabilizar em Harã, fazendo daquele território a sua moradia. Aí a Bíblia diz que Terá vai morrer em Harã. O que acontece com Terá? Agora, Abrão assume. Sabe o que Deus está falando comigo? Sabe por que algumas coisas não se manifestam? Porque não teve ninguém para assumir. Não teve ninguém para virar e falar assim: olha, eu quero tomar essa postura aqui. Outra coisa que Deus manda eu dizer: não assuma depois que papai e mamãe morrer, não. Porque depois que papai e mamãe morrer, vai se tornar muito mais difícil. Assuma com eles em vida. Não é o lugar deles, mas é o propósito que foi estabelecido no coração deles. Até então, não houve nenhum tipo de manifestação do céu. Eu volto a te dizer: não foi Deus que tirou Terá de Ur dos caldeus. O que tirou Terá de Ur dos caldeus foi o sofrimento pela perda de um filho. Agora ele está em Harã, o pai, e morre naquele lugar. E aí acontece aquilo que eu quero trazer para vocês. Elias vai dizer, no auge do início da sua depressão: eu não sou melhor que os meus pais,
Por favor, repita com essa frase comigo: eu não sou melhor que os meus pais. Se eu liberar uma palavra sobre a sua vida, você pode não ser melhor que os seus pais, mas você pode ir além de tudo que ele foi, que eles foram até hoje. Deus hoje está trazendo aqui uma geração de pais e filhos. E essa geração de filhos dos dias atuais, elas fazem parte da geração que estão fazendo suas faculdades, que têm os seus empregos, que são bem-sucedidas no que fazem, que ganham bem. Mas o que proporcionou tudo isso foi a geração dos pais. Hoje Deus quer pegar a nossa geração e quer dizer: siga o exemplo de Abrão. Abrão reúne a família, estou terminando agora. Abrão reúne os filhos. Deixa eu te dar uma dica: reúne os filhos. Reúna os filhos. Abrão reúne os filhos. Ao reunir os filhos, Abraão vira, ou melhor, ao reunir o irmão, a reunir Ló, que era o seu sobrinho, Abraão toma uma decisão: nós precisamos desarmar a tenda. Sabe o que Deus está falando com você? Que essa geração está presa a construções, a lugares. A partir desse momento que Abrão toma essa decisão de chamar Naor, sua esposa e seus filhos, de chamar Sarai, de chamar Ló e dar uma ordem. E a ordem é tema da nossa meditação, querido. A ordem é: desarme a tenda, pois o objetivo de papai era Canaã, e nós vamos chegar em Canaã. Sabe o que Deus está falando para você? Essa noite é a noite de desarmarmos a tenda. Essa noite é a noite de nós olharmos para tudo que foi estabelecido pelos nossos pais. Essa noite é a noite que o maior desejo do meu coração, e eu falava com o pastor Du, eu disse: a nova unção, a unção ágape, como queira, ela não foi um ministério aberto por mim, ela é uma igreja, um ministério que foi aberto por Deus. E o desejo do meu coração é que, se um dia me faltarem forças, os meus filhos olhem uns para os outros e diz qual era o objetivo do papai. E de repente alguém vai responder: o objetivo do papai era alcançar o maior número de almas possíveis. E eles então vão dizer: então nós vamos desarmar a tenda, porque nós precisamos prosseguir. Eu estou ministrando para uma geração que não vai ficar parada, não vai ficar retida. Eu estou ministrando para filhos aqui que estão entendendo o seu chamado, o projeto de Deus para as suas vidas. Eu estou ministrando para filhos aqui que estejam dispostos, sabe, irmãos, estejam dispostos a desarmar tendas. Quando você desarma a tenda, você deixa o passado no passado e você avança para aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando Abrão desarma a tenda, Deus fala com ele. Deus está dizendo: existem coisas que só se manifestarão quando você desarmar a tenda. Existem coisas que Deus está virando para nós, está dizendo: você desarma, você dá o primeiro passo e deixa que eu vou colocar a pavimentação, eu coloco o chão. Deus está virando para nós, está dizendo: vamos embora. Mas a minha casa ninguém fez uma faculdade, você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira. Na minha casa ninguém passou em concurso público, você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira. Na minha casa
Pastor, todo mundo se separa, casa se separa, mas Deus está dizendo que com você vai ser diferente. A tua família vai ser uma família bendita do Pai. Ei, não haverá encantamento sobre a tua vida. Pastor, na minha casa a tristeza é estabelecida. A partir de hoje, pelo nome de Jesus, você está desarmando a tenda, pois o que Deus tem para você está além. Ei, Canaã é além desse mundo que tu está vivendo, querido. Canaã está além dos propósitos que você identificou na tua mente. Deus está pegando você pela mão, está dizendo: vamos. Vira para alguém do teu lado para me terminar essa mensagem. Diz para ele, diz para ela, diz: desarme a tenda, vamos embora. Diz: Deus tem uma obra, Deus tem algo para a tua vida, Deus tem Canaã. Meu apelo é simples. Meu apelo são para aqueles que querem viver em novidade de vida. Meu apelo são para aqueles que optaram não pelo simples, porque desarmar a tenda não é simples. Desarmar a tenda mexe com emoções, mas decidiram viver num tempo novo. Deus quer que você se alegre. Olha para mim, quem você é, quem você tem sido. Cadê a alegria do teu coração? Esses dias a pastora Deise, nós tivemos uma conversa, e ela virou para mim e disse assim: sabe por que você precisa estar bem e alegre? Não é por você, é por nós. Nós merecemos isso. Desarme a tenda hoje. Você não reparou que o inimigo veio de forma muito sutil? Introduziu no teu coração coisas. Quando você desarma a tenda, você está pronto para ir para Canaã. Pais, deixa eu falar com vocês. Liberem palavras para os seus filhos. Quantos pais tem aqui? Faz assim com a mãozinha. Faz assim, faz assim, faz assim. Isso. Libere palavras de bênção para os seus filhos. Diga assim: aonde eu não cheguei, você chegará. A terra que eu não pisei, você pisará. Se você nunca fez uma viagem internacional, seus filhos farão. Se essa minha geração será a geração que não vai pisar em Israel, meus filhos pisarão. Se a minha geração é a geração que não conseguiu concluir uma faculdade, os meus filhos concluirão. Por quê? Porque Deus está dizendo: ao desarmar a tenda, Deus prepara um novo tempo para nós. E o apelo que eu quero fazer é para você que quer viver em novidade de vida na sua casa, com a sua família. Deus está dizendo que algumas coisas, Raquel, Ele precisa tirar, para que Ele possa acrescentar outras. E é interessante que Ele tira o que eu escolho, Ele acrescenta o que vem dEle. É assim que Deus faz. Só que aquilo que Ele coloca, o sabor é tão diferente, soa como um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele coloca nos nossos lábios um novo sorriso. Ele coloca para que a gente viva um novo tempo. Ele diz assim: só desarme a tenda e faça isso hoje. Repita comigo, toda a igreja: essa noite é a noite
de desarmarmos as nossas tendas. Diga assim: porque Deus tem Canaã para a minha vida. Diga assim: porque Deus tem algo novo para a minha vida. Diga assim: eu viverei. Diga: eu viverei. Diga: minha casa viverá. Diga: os meus filhos viverão. Em nome de Jesus, eu declaro que portas extraordinárias estejam sendo abertas hoje para a tua casa, pelo poder do nome de Jesus. Se você recebe, oferece o melhor das suas palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, para você hoje que está aqui conosco, que está dizendo: eu não aguento mais ficar sem Jesus, eu preciso viver. Para você que vem aos cultos, mas ainda não se entregou totalmente. Para você que é um desigrejado, você até vem, você até nos assiste, mas hoje o Espírito Santo está dizendo: eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho algo novo para o teu ministério. Eu vejo uma unção descendo aqui em casamentos, irmãos. Eu vejo uma unção descendo aqui em famílias. Deus dizendo: você vai voltar a pregar sim, você vai voltar a louvar sim, você vai voltar a me servir sim. Que da mesma forma que Deus usou a Brenda aqui, Deus possa usar a sua vida nesse tempo. Aleluia. Ele está dizendo: é simples demais. Claro que pelo fato de você ficar de pé, você vai demonstrar isso para Deus. Mas quando você se colocar de pé, você vai dizer assim: Senhor, eu estou desarmando tendas. Tendas que foram construídas por mim mesmo. Tendas que estão me separando ao invés de me aproximar. Tendas que estão me distanciando ao invés de me aproximar. E esse é o convite que eu quero fazer para a igreja. Eu entendo um tipo de apelo para toda a igreja, irmãos. Eu entendo um tipo de apelo que serve para pastores, serve para trabalhadores, serve para membros, serve para músicos. E eu quero te convocar em nome de Jesus a se colocar de pé. Podem apagar as luzes para dar privacidade. E eu quero dizer que esse é o tempo da manifestação de Deus. E que Deus vai fazer, irmãos. E que Ele está virando para você e está dizendo: você desarma a tenda, que eu te apresento Canaã. E eu tenho certeza que Deus se manifestará. Se tu estiver com a sua família aí, comece a orar uns pelos outros. Pai, libera uma palavra sobre seus filhos. Filhos, libere uma palavra sobre seus pais. Eu queria que houvesse um movimento na igreja, que você saísse, filho, do seu lugar, filha do seu lugar, que os pais saíssem dos seus lugares, mas que a gente pudesse chegar diante deles e falar assim: Pai, aquilo que o Senhor não fizer, eu farei. Aquilo que o Senhor não concluir, eu concluirei. Aonde o Senhor não pisar, eu pisarei. Em nome de Jesus, num ato profético, os nossos jovens podem orar uns pelos outros. Aleluia, aleluia. Vamos nos aquecer na presença de Deus. Vamos declarar isso. Vamos dizer para Deus: Senhor, eu preciso viver em novidade de vida. Saia do seu lugar, abençoe uma vida, enquanto os trabalhadores estão também abençoando vidas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, seja instrumento para alguém hoje, no nome do Senhor Jesus.